Eu tô trabalhando. Olá, pessoal, vamos lá, né? Começar mais uma vez aqui a nossa aula. Eu queria, na verdade, fazer com que a gente já tenha uma proposta da nossa maquiagem para noiva, né? Uma tendência, uma proposta bem legal, bem bacana, para facilitar também a nossa prática, que a gente também vai realizar uma prática em relação a ela. E eu queria saber de vocês qual seria a nossa proposta para a gente trabalhar. Porque a primeira a gente tem um olho bem mais esfumado, o canto bem mais externo, bem mais marcado, e temos uma proposta de noiva, certo? Vou tentar aqui mostrar para vocês através do... Deixa eu ver. Todo mundo consegue ver? Sim. Dá um zoom aqui. Pronto. Temos essa aqui, certo? E, se eu não me engano, foi essa também que comentaram. Esse é um delineado infinito, né? E um diagonal, somado diagonal. Temos também, foi até a Noêmia que colocou essa, que eu achei também muito bonita. Opa, diminuir aqui. Esse delineado aí. Espera aí, gente. Pronto. Deixa eu ver essa outra. E aí, vamos em qual? A gente, assim, né, para efeito de foto e tudo, não vai ficar legal um olho de um formato, outro de outro. Mas eu posso fazer os dois, é interessante também que a gente faça, replique. E aí você posta um olho, depois posta o outro. O interessante é vocês definirem técnica. Essa ou essa. A gente pode dar uma misturada aí também em duas. Fica legal. O que é que vocês acham? Sei não. Oi? Fala aí, meu povo. Bora, meu povo. Eu acho que para noiva. Primeiro. Pensa em noiva, tá? Noiva. Pois é, essa daí é legal, essa aí que tá na tela. Uhum. E aquela primeira também. Eu acho ela muito... Essa aqui que você falou, primeira? essa daí e essa outra lá. Essa, né? Eu acho legal. Essa que eu falo que a Noêmia escolheu também tá muito bonito, professor. Essa aqui, a Noêmia, na verdade, bem veio, marcado, acho que foi, se não me engano, muito... foi essa e essa aqui. Aí é uma noiva extravagante, né? Mas assim, mais marcado, tá bem maravilhoso. Então, vamos assim. Vou fazer um olho, e aí depois da outra a gente faz a outra proposta de olho também. Sem problemas aí, certo? Deixa eu só pegar aqui a minha esponjinha rapidinho, tá? Já vamos iniciando o processo de preparação, gente, do olho, da nossa pálpebra, tá? Eu também não fiz a sobrancelha para a gente fazer aí junto, mas a preparação para receber já a minha pigmentação sobre a minha sombra, eu já começo trabalhando de uma forma mais tranquila aí, certo? Vocês já começam a fazer esse fundo. Todo mundo tem a ideia que esse fundo, em relação aos côncavos, tanto esse quanto esse, tem um fundo um pouquinho mais puxado para o marrom, concordam? Sim. Pronto. Então, vai ser automaticamente essa proposta que a gente vai começar a trabalhar, certo? Essa daí? Oi? Qual vai ser a gente vai trabalhar as duas, né? Só para ter uma referência do marrom, tá bom? Bom. Deixa eu ver aqui quem está falando aqui no chat. Gostei muito da primeira, beleza. Vamos fazer a primeira e a segunda também, certo? Vamos lá. Todo mundo tá me vendo, gente? Direitinho ou tá vendo ainda a minha tela?
Não, foi no senhor. A minha tela não tá mais, né? Tá no canto, a minha. Só um instante. Pronto, todo mundo agora só tá me vendo? Sim. Pronto. Vamos lá. Já fiz aí a pele, que eu disse também que eu já iria estar com a pele já feita para a gente ganhar tempo. Hoje a gente vai trabalhar com essa proposta de noiva. Já peguei aqui o meu. Aqui ainda tem um excesso e resíduo de pó, para caso vier cair dentro aqui da região abaixo do olho, eu consigo ainda trazer esse esfumado. Qualquer coisa, vocês também podem fazer da seguinte forma. Peguem um pozinho mais solto, vocês peguem uma esponjinha fofinha dessa, pouquinho de produto, ó, e deposita, certo? Deposita. Pode deixar assim, não precisa de muito. Depois a gente vai remover e também a gente vai colocar o pigmento, o pó, de acordo com o tom de nossa pele, na região que a gente geralmente ilumina, tá? Então você já tem aí uma base para proteger essa região também. Vou pegar o meu pincel linguinha de gato, tenho aqui um espelho, se tiver muito alto também vocês falem, porque aí a gente vai concentrando. Apliquei, ó, em toda a pálpebra, tá? Toda. Não fiz sobrancelha. Oi? É pó normal? Que você está aplicando Aqui na pálpebra? embaixo é um pozinho solto, para não cair, né, o pigmento da sombra na pele. Não, isso aqui agora é o corretivo, tá? Eu vou criar uma textura de limpeza sobre a minha pálpebra para poder receber a pigmentação que eu vou trabalhar, que é o do nosso esfumado. Lembra que quando às vezes a gente não tem, por exemplo, fixador, o nosso corretivo ele nos ajuda bastante. Então, ó, só vou fazer movimentozinhos de depósito para essa parte do meu olho ela ficar bem mais em destaque, tá bom? Não fiz a minha sobrancelha ainda, certo? Vou fazer tanto de um lado quanto do outro. Vamos lá, rápido, cuida, foco na carreira. Temos que maquiar em 20 minutos, né? E aí você vai, ó, criando mesmo essa textura, trabalhando também toda essa região. Depois que você aplicar, você vai remover o excesso com a esponja, tá? Dica para quando você for aplicar, para não ficar confuso, com o olho aberto, outro fechado. Sempre coloca um espelho um pouquinho mais aqui embaixo e você pode fazer o quê? Só olhar para baixo, a tua pele do olho ela já está esticadinha e você vem só aqui, ó. Só o close da blogueira. Porque a blogueira ela não fica fazendo careta, marmota nos vídeos, né? Então, ó, vai lá e fica, ó. Meu espelho ele tá um pouquinho aqui na frente, porque eu estou usando aqui o computador. Mas eu consigo trabalhar de uma forma fácil e clara para vocês, tá? Dificuldades até aí? Professor, eu não estou fazendo não, porque eu já tinha feito, tá? Eu já Não, fiz. tranquilo, não tem problema não. Depois que eu retirei essa quantidade de produto, vou pegar minha paleta de sombra com um marronzinho mais frio. Por que que é um marrom mais frio? Eu quero uma marcação no côncavo, mas eu ainda não quero que fique uma coisa tão nítida, tão expressiva, onde eu quero esfumar e criar um degradê de cores. Vou utilizar esse aqui, ó. Tá dando para ver? Uhum. Peguei pincel fofinho. E aí, ó, você vai lá, começa a criar. Olhei, ó, aqui pro espelho. Levantei um pouco a minha sobrancelha. Se você tiver algumas linhazinhas de expressão nesse corretivo aparente, você remove, tá? Porque senão vai acumular, vai criar resíduo. E você vai depositando devagarinho o teu produto. Observem sempre, tá? A textura em função de pele da minha cliente para não cometer alguns erros. Tá vendo que eu fui lá em cima, mas eu deixei essa região aqui iluminada, sem produto? É o que a gente vai precisar para trabalhar a iluminação desse olho também, tanto de um quanto do outro, tá? E aí eu vou criar com a mesma proposta do outro lado do meu olho. Vou dando batidinhas, depositando esse produto sobre a minha pálpebra,
fixa, porque a pálpebra móvel é onde quando a gente pisca o olho, ela fica escondidinha. Até aí, todo mundo está conseguindo trabalhar direitinho, tranquilo? Certo? Vem aqui um pouquinho mais, só um pouco, tá? Do meio do olho para o canto interno, cuidado com esse pincel para ele não marcar a lateral do teu nariz. A sombra ela não vi, por isso que a gente faz um movimento de depósito para fixação e depois a gente vai dar aquela removida e excesso também de produto. Certo? Ó, já estou tirando, varrendo literalmente esse restinho de produto. Ó como ficou. Certo? Até aí, tranquilo? Eita, que a Letícia tá perdida. Eu acho que é porque o marrom que eu peguei é muito escuro. Não tem problema não, tá? Porque aí agora a gente vai pegar um pouquinho mais escuro. O interessante é você ter uma referência. Não necessariamente a gente precisa copiar tudo que vê literalmente da internet, mas essa referência é bacana. Vamos pegar um marronzinho agora, um pouquinho mais escuro. Certo? Com o mesmo pincel? Diga. Diga. Com o pincel? Com o mesmo pincel. Lembra de dar já, ó, essa varridinha para tirar esse excesso, a saturação da marcação do nosso côncavo, ó, para ele ficar bem esfumadinho assim. Essa região aqui, ó, é para a gente depois criar a iluminação. Certo? Pega um marronzinho um pouquinho mais escuro e aí você vai criar uma proposta nesse olho. A primeira, tá? Ela vem marcando toda a tua pálpebra móvel, que é aqui, ó, onde o pincel ele tá entrando, literalmente nessa localização do globo ocular. E a outra, ela na verdade vem até a metade mesmo do côncavo, tá? E aí a gente vai puxar um para fora e o outro ele vai ficar mais redondinho. Eu vou fazer um de passo a passo com vocês para não ter dificuldade. Se vocês quiserem trabalhar com um pincel um pouquinho menor de precisão, pode também, não tem problema algum, certo? Ó, vou trabalhar das duas formas, com o mesmo pincel em um e pincéis diferentes no outro, tá bom? Peguei aqui um marrom mais frio, ó. E aí, com a pontinha mesmo lá do pincel, peguem o produto aqui, não peguem ele aqui. Peguem sempre aqui, ó. Certo? Nunca deitem o pincel. Por quê? Do outro lado do pincel não tem produto. E é por isso que você fica 3 dias e 3 noites esfumando e não sai do canto. Cantinho, ó. Fechei meu olho, olhei para baixo, ó. Depósito. Ficou a marcaçãozinha, é isso que eu preciso. Eu vou, ó, criar essa marcação em toda a região de côncavo. Toda a região de côncavo. Não subo. Tá vendo que o meu primeiro marrom ainda tá lá em cima e eu estou aqui trabalhando com o segundo nessa parte de pálpebra móvel, tá? Zuleika, tá tranquila? Tá ouvindo direitinho? Sim, professor. Certo. A gente vai fazer a primeira e a segunda, tá bom? Ok. Vai criando a profundidade nesse olhinho. Se o produto de vocês ou a sombra não pigmentar muito, vocês fazem o quê? Molham um pouco a pontinha do pincel e aplica lá na tua sombra e depois puxa ele com batidinhas também e dá leves movimentos de vai e vem. Porque a saturação ela vai se entregar nesse processo que você molhar também o seu pincel. Molha com o quê? Água, bruma, não tem problema. Só cuidado para não pegar muito produto, tá?
Até aí, tranquilo? Todo mundo entendendo direitinho, vendo direitinho? A ponta tem, o final tem que ficar arredondado ou puxado? Não entendi. Falha um pouquinho o teu áudio. Repete de novo para mim. Tem que ficar arredondado o final ou puxado para fora? A primeira proposta é ficar arredondado, o outro é que a gente vai puxar, que é aquela a proposta de casamento para o dia. A para o dia a gente vai puxar um pouquinho, deixando esse olhar um pouquinho mais aberto. A segunda proposta é uma pálpebra bem mais iluminada, mas esse olho é todo redondinho, ele não tem um alongado, mas você pode fazer o alongado, não tem problema, viu? Até aí, gente, tudo bem? Tá tranquilo? Dificuldades? Como eu falei, vou pegar outro pincel, um de precisão menor, e trabalhar com esse olho, puxando um pouquinho mais para fora. Casamento dia, que é a outra foto que a gente viu. Vocês podem trabalhar com o mesmo pincel, fica à vontade. É porque como eu gosto de utilizar as duas opções para vocês se identificarem. Ah, gostei mais assim, gostei mais assado. E aí vocês conseguem trabalhar de uma forma também legal, certo? Peguei um pouquinho do meu produto. Aí, ó, mesma marcação. Oi? No outro olho? No outro olho, porque a gente vai fazer os dois ao mesmo tempo, tá? Tá, então é a mesma técnica nesse, né? Não. Essa aqui, a gente fez ele todo redondinho. Certo. Aqui a gente vai fazer ele alongado. Lembra da tá. foto do casamento do dia? Ó, mesma coisa, só que vou colocar e concentrar no cantinho do meu olho até a metade lá do meu côncavo. Até a metade do côncavo. E agora, ó, eu vou fazer isso aqui, ó. Tirar só um pouquinho desse produto, varrendo, né? Como se fosse varrendo para fora. Movimento de vai e vem, vai e vem, vai e vem. Sem medo de ser feliz. Noêmia, tá tranquilo? Show. Se por acaso, tá? Vocês trabalhando com essas cores, Anderson, sem querer, eu puxei um pouco do meu tom que eu iniciei, ficou marcado, ficou muito escuro. Volta com o primeiro pincel, com a primeira sombra que vocês estavam, e aí você consegue fazer esse contorno em relação à primeira cor. Não tem problema, viu? Ó, dessa forma. Sem problemas. Pronto, posso continuar? Hein, gente? Posso? Sim. Vamos lá, né? Depois dessa proposta, que a gente já marcou esse côncavo e ficou mais suave, você vai poder utilizar um primer ou você vai poder utilizar o teu corretivo, tá? Com o corretivo, como é que funciona? Você vai centralizar para poder iluminar essa pálpebra, esse centro do olho, aqui mesmo no olho, tá? Ó. Usei um pouquinho de corretivo, tá? Na pontinha do dedo. Não usei primer, fixe, nada não. Só um pouquinho do corretivo. Ó, já consegui iluminar um pouco. E aí você vai graduando essa iluminação. Você vai centralizando, cuidado para não apagar o teu côncavo que você criou, porque esse olho ele deve ficar redondinho. Ó. Certo? Bem somadinho, tá? Não deixa produto acumular. Corretivo. Isso.
meu Deus, que medo. E do outro lado, vocês, ó, no cantinho interno, a mesma proposta. Não pega muito corretivo para que não fique marcado, ó. Pego um corretivo, uma concentração bacana, com o outro dedo, eu automaticamente, ó, já iluminei o outro olho, ó. Olha a diferença de um para outro. Um tá centralizado e o outro tá só mais no canto interno. Tá Como é dando que o pra senhor ver? fez no... Do mesmo jeito, ó. Peguei o corretivo e só fiz isso. Ah, Mesma coisa. Marcou mais um pouquinho, né, ó? o pessoal, o senhor foi no outro segundo Aqui, ó. olho. Não, no início até a metade. Eu não vou subir lá no côncavo, na pálpebra fixa. Eu vou, ó, na metade do olho, criando uma linha diagonal, ó, de cima para baixo. Eu não vou fazer isso aqui, porque a iluminação da minha foto, ela tá concentrada no meu ponto alto e no canto externo, que eu vou criar esse alongado, tá? O alongado, depois desse processo, ó, é só varrer um pouquinho a tua sombra para fora mesmo. Deixa eu só pegar a paleta aqui. Ó. Dá uma varridinha para fora do olho. Não vai lá para baixo do olho ainda não, tá? Pega um pincel mais fofinho de se trabalhar. Um pincel de esfumar, tipo esse. E aí você, ó, deita o pincel e vai esfumando essa sombrinha, alongando esse olho. Ó. Certo? O outro olho, que é o todo redondinho, você vai pegar a sombra que você estava, com o pincel agora menor de precisão, para que você também não venha molhar, ou, desculpa, não venha tirar essa marcação, para não ficar uma coisa tão esquisita, ó, cantinho interno, externo do olho, desculpa, você vem com o primeiro tom de sombra. Isso, gente, quando a pele já estiver feita. Anderson, não estou com a pele feita. Você só vai fazer a parte inferior dos seus olhos depois que fizer a pele, tá? Porque pode ser que caia um pouco de resíduo de produto e aí você vai ter que refazer esse trabalho. E aí, em seguida, você bota um marronzinho que você fez mais escuro no canto e cria esse esfumado, movimento de vai e vem. Já dei a dica do cotonete, não já? Anderson, não tenho pincel assim para fazer essa região. Cotonete funciona muito, muito bem mesmo, tá bom? Pincel fofinho só para tirar essa saturação e criar essa imagem um pouquinho mais aqui arredondada. Retira esse excesso. Eu não vou chegar até o canto interno do meu olho, porque eu vou dar uma iluminada nessa parte de baixo, tá bom? Porque senão ele vai ficar muito pequeno, muito baixinho. No outro olho, mesma coisa. Vem com seu marronzinho aqui. Lembrem que esse outro olho, ele é alongado. Então, a gente vai esfumar para fora um pouco dessa sombra. Apliquei, depositei, agora eu venho com o mesmo pincelzinho, ó, e só as cerdas, um pontinho mesmo, vai esfumar para fora, ó. Porque não é interessante que aqui e nem aqui fique branquinho ou fique diferente de alguns tons. Passei o cabo do pincel, arrastei um pouquinho.
Então, cuidado com esse encontro, esse movimento, né? Em C, que ele precisa literalmente acontecer. Olha aí, rimou. A gente aprende a fazer até rima me maquiando. E aí você vai, ó, esfuma para fora. Não tô colocando em cima, ó. Só a pontinha do meu pincel que vai, ó, e vem. Pronto até aí? Já vão fazendo alguns contornos sobre marcação e removendo, tá, gente? Faça essa remoção já de marcação aí com esse pincel já fofinho, maior. E ele literalmente precisa estar limpo. Se tiver sujo, resíduo de produto, vai ser problema para vocês fazer esse esfumado ele ficar bonitinho, tá bom? Ó, um que eu fiz e o outro. Certo? Cara dela. E aí, gente, se vocês não tiverem, que foi, Noêmia? Chorou, foi? Se vocês não tiverem o tom, porque lá ele tem um tom mais, dá para ver aqui? É um tom mais rosé. Você pode colocar um dourado para substituir. Deixa eu passar aqui para vocês verem direitinho. Ó, dá para ver? O ouro velho também funciona, tá? Ó, uma cintilância nessa região. A gente não molhou essa região central do olho no cantinho interno até a metade. A gente agora vai aplicar ele. Se você quiser, você pode aplicar também pigmento. Os pigmentos, eles funcionam. Só tomem um pouquinho de cuidado para pegar com calma, tá bom? Ó. Se você quiser, pode pegar com o dedinho mesmo. E aí você, ó, começa a depositar. Deixa eu pegar mais. Show. Vou pegar aqui um pouquinho mais de corretivo, que dê uma secada. Pode ser um douradinho, né, professor? Isso, pode ser um dourado. Não tem o ouro velho, não tem problema, não. Eu acho que eu tenho ouro velho aqui. Depois que você aplicou, você vai ver a saturação da tua sombra, ó. E aí, com o pincel, o menorzinho que a gente fez do outro lado, ou que você utilizou para aplicar a sombra, você vem, ó, tirando tanto de um lado quanto do outro essas marcações, ó. Literalmente só côncavo, só côncavo, só côncavo, marcando. Certo? E embaixo, do mesmo jeito, nesse cantinho aqui, que eu deixei para fazer essa iluminação. No cantinho interno, na base inferior. Certo? E do outro lado, deixa eu pegar um pouquinho de corretivo aqui que tirou o efeito. E aí eu venho, ó, colocando no cantinho mesmo, interno do meu olho, até a região onde eu fiz a minha iluminação com o meu corretivo. O meu produto ele vai aderir melhor quando ele está molhado. Então você, ó, consegue trazer isso. Gente, cuidado com essas sombrinhas que são cintilantes ou que tem pigmento, porque ela é muito fácil de espalhar. E aí, se você tiver dificuldade, você vai colocando ela aos poucos, para não ter problema em relação a isso, tá bom? Até aí, tranquilo? Tô dando só uma maior fixação e já esfumo. Se você achou que seu marronzinho ficou um pouquinho claro, vai nele de novo e dá uma saturação melhor nesse pigmento. Deposita mais. Do mesmo jeito do outro lado. Porque aí com essa sombrinha opaca, você tira aquele excesso de brilho que sem querer subiu também para cima da tua pálpebra fixa.
Professor, Oi. o senhor tem uma fã aqui na minha casa. E é? Minha mãe é sua fã. Aí é? Ô, mãe! Tudo bom, mãe? Ela Coisa boa, né? ela bebê aqui no cantinho. Cadê? Deixa eu ver ele, Letícia. Mas é isso, viu? É isso. Obrigado, viu, mãe? Quem sabe a mãe aparece para ser modelo, para a gente maquiar ela no curso, né? É. Eu acho que deu certo. Deu certo? Eu acho que sim, né? E a Ana, Noêmia, Tá dando certo, eu acho. tá, né? Mas eu também acho, né? Que tá dando, eu acho, nem sei. Qual a dúvida agora? Como falamos aí, um pouquinho no dourado, se você quiser, você pode colocar bem aqui, ó, no cantinho, algo que crie destaque. Se eu usei ouro velho aqui, crio um prata, um dourado também tem, com fundo mais amarelado, certo? E você vai criar também esse destaque. Anderson, não tem um pigmento, mas eu tenho o quê? Uma asinha de borboleta da vida. Utiliza que funciona da mesma forma. Você vai pegar, aqui eu vou pegar uma, ó, e colocar nesse cantinho. Ó, olha o destaque que já dá. Aqui eu estou utilizando, gente, é um iluminadorzinho da Fenza, eu gosto muito dele, ó. Ele é bem fininho e você pode fazer o quê? Lá no ponto alto, lembra do ponto alto? Ó, você vai criar essa iluminação e um destaque no teu olhar. O segredo é colocar iluminador e criar esse destaque. Do mesmo jeito, o do alongado. Certo? Dúvidas até aí, gente? Não. Não? Em um eu tenho um delineado clássico, né? Mas só que ele tem uma parte que é esfumada abaixo, não é assim? Lá vem complicar a nossa vida. Na verdade, não tem, gente. Nenhum das duas tem um delineado. Na verdade, a primeira lá, que é a do dia, ela tem um delineado, mas é só mesmo dentro do olho, nada assim tão extravagante. Aí o delineado, vocês podem criar também uma proposta e usar na criatividade a questão de imaginação. Ah, o que é que eu acho que esse olho precisa? Eu, Anderson, gosto de um delineado. Vou fazer aqui um pouquinho da sobrancelha enquanto eu vou falando. Eu gosto de fazer esse delineado e no meu olho ele funciona sendo bem longo, tá? No meu olho ele funciona assim, porque eu tenho um espaço entre sobrancelha que me promove aí uma amplitude nesse olhar, mas tem pessoas que não querem o delineado um pouquinho mais longo. E aí você explica para ela que a proposta, na verdade, é bonita, é bacana, mas só que a estrutura de olho que ela possui não vai ficar legal. Não vai ficar, e aí você às vezes consegue fazer um trabalho bem mais bonito, e a gente sempre fala, o menos às vezes é mais. Onde na verdade eu vou criar também algumas informações, a minha cliente vai ter referência de foto, a gente vai aplicar, vai trabalhar de uma forma precisa, e a gente não vai ter essa dificuldade excessiva, digamos assim, na hora da execução de técnica, certo? Cobrir um pouquinho a sobrancelha, só um pouquinho de falha, tá? Nas extremidades, nas pontinhas. Eu vou utilizar
Eu acho que foi a Letícia que me falou que ainda não tem um delineado em gel, não é assim, Letícia? É. Pronto. Você pode utilizar o líquido, a caneta. Só que tomem cuidado que quando ele seca, ele dá uma acinzentada. E aí você precisa passar uma outra camada. Deixa secar, faz outro olho. Viu que secou e ficou cinza, aplica uma nova camada. Tá bom? Aqui eu vou fazer um delineado mais contido, né? Na verdade, um pouquinho a mais aqui, ó, de encontro. Cantinho inferior do olho, da pálpebra, desculpa, cantinho externo do olho, na base inferior, você vai de encontro à tua sobrancelha, uma linha reta. Não adianta desenhar, fazer nada de mais não, tá? Ó. Vamos ver aqui. Ó, peguei aqui uma linhazinha reta. Certo? E aí você vai cobrindo, vai criando também um movimento, vai aos poucos, não precisa de pressa. E aí você vem de volta para o meio do teu olho, vai até a metade, se assim desejar. E eu já praticamente tenho aí o meu gatinho, ó. O meu delineado clássico. Vou lá e só vou agora cobrir. Eu utilizo um pincel para unha, tá, pessoal? Mas podem utilizar o chanfrado. Fiquem aí à vontade. É o que você mais se identifica também. Ai, meu Deus. Que foi? Borrou. Cuida, vamos refazer esse negócio. Deixa ele um pouquinho, quando borra, deixa ele secar. E aí você trabalha o outro olho. Começa sempre, gente, pelo olho que vocês têm mais dificuldade. Por 2. Aí a gente fecha os olhos, faz uma oração fortíssima e vai. Sei não. Ai. Vai pintando toda a região. Eu geralmente no meio, tá? Eu não costumo puxar muito esse delineado para o canto interno. Porque o meu olho já é baixo. E aí eu vou deixar ele menorzinho e eu não gosto. Fica esquisito. Ai, meu. Quem tá dizendo ai, hein? Adivinha? Qual a dificuldade, Letícia? Todos, professor. Mas não tem, deixa eu pegar um aqui, aí eu passo aqui para você dar uma olhada. Mas é só seguir reto e com a mãozinha firme. O que, na verdade, você precisa ter é só uma base de apoio. Ó. Cria o teu apoio, não tenho aqui. Cria o teu apoio e você vem traçando a linha bem retinha, tá? O interessante, como ele é líquido, não abre o olho muito, tá? Porque se abrir muito, vai pegar lá na tua sombra. E aí você tem que esperar secar. Amém. Não, com líquido é bem mais difícil, com certeza. Respirar aqui.
Maria aí tá craque já no delineado. Ó. Então, Respeite, né? prática, né? Que colocou até um que tava lá de dálmata. Né? O Pessoa treino- muito chique, né? Outro nível, né? Ela é chique. Meu Deus. branco e me achei estranha. Sei lá, achei estranha. Eu botei preto por cima. Tu fez ele branco, foi? Foi. Aí achei estranho, coloquei o preto por cima. É porque tá uma moda esse delineador branco, né? Certo? Do outro lado, você pode fazer só um esfumado, como é dia também. Ela colocou praticamente um delineado só na base mesmo de aplicação do cílio. Quando você colar, ele vai ficar de uma forma mais fácil também de aplicação. Vamos lá. Não puxa nem para um lado nem para o outro, tá? É só na base mesmo de olho. Eu já puxei. Tem problema não. Noêmia, tá dando certo? Tá sim, professor. Ó, apliquei um pouquinho. Quem não fez ou quem não puxou, tá? Dá só uma esfumada com um pincelzinho de precisão, só para ele, na verdade, sumir. Essa marcação aqui, ó. Quiser, você pode puxar um pouquinho a tua pele e fazer isso, ó. O movimento de vai e vem. Só temos 5 minutos, viu? Certo. Tá vendo, gente, como tem que maquiar rápido? Cuida, 5 minutos. Cuida, 5 minutos. É uma coisa muito... Meu Deus. Ó, do mesmo jeito embaixo. Estou usando a base do meu delineador para fazer essa base inferior também do meu olho, certo? Um pouquinho do pincel que já está com um pouquinho de delineado. Não é na linha d'água, né? Só embaixo, Não, né? só embaixo, não na linha d'água. Isso aí, está passando a sombra, É, só na basezinha de baixo, né? Ah. Para não ficar a parte sem escuro. Gente, e aí o nosso olho, ele fica bem marcado. Olha como ficou. A diferença desse, como eu fechei mais, e esse aqui, ó, eu abri um pouquinho mais olhando. Certo? Dificuldades? Só o delineado. Delineado, né? Mas é isso aí. Gente, a proposta, na verdade, não é tão difícil. Eu acredito que a gente tenta facilitar ao máximo aqui para vocês, até porque a intenção é fazer com que vocês aprendam e executem, né? Uma coisa impossível. Lógico, tem técnicas que realmente de recorte, que fica um pouquinho mais difícil por causa do tempo, sim, mas isso não é nada impossível, que a gente, na próxima aula, a gente já vai colocar aí o nosso cut crease aberto com o nosso delineador duplo. Então, a gente vai trabalhar, eu vou fazer a proposta e visualização mesmo de uma referência, vou colocar no grupo de um olho, e aí a gente pode reproduzir em um olho, porque em um olho é até mais fácil a gente fazer, praticar, como foi agora, certo? Depois daí, só máscara de cílios, aplicação de cílios e o seu batom. Não usei nem lápis, na linha d'água não usei nada, certo?
E aí, dúvidas? Difícil? Hein, meu povo? Não, Não, mas foi não tão triste, meu Deus. só o delineado. Pois a gente já vai praticar. Isso aí é só você. Errou, realiza. Errou, realiza. Para que, na verdade, fique aí uma proposta onde você tem essa prática mais facilitada também, tá? Ian, quer falar alguma coisa? Edil, não. Acabou de terminar. Ian? 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 Ian sumiu. Ian foi tomar o café. O professor tá me chamando, tá com uma ligação e só ouvindo assim, bem no finalzinho. Tava. Se você queria falar alguma coisa. Quero sim, quero falar, gente. Olha, primeiro eu quero agradecer pela participação de vocês na online e falar uma novidade, tá? A partir de agora, né, a gente não sabe quantas aulas online a gente ainda vai ter pela frente. Mas a partir de agora, quem tiver 100% de participação nas aulas online vai estar concorrendo, tá bom? Um sorteio que a gente vai fazer de um kit de pincéis e uma paleta, tá bom? De várias cores, de maquiagem. Olha aí. Então, não deixem de participar das aulas online, tá bom? Não só para vocês aprenderem, como também para vocês ganharem com isso, tá? Olha a Pamela, adoro, meu Deus. Professor, e eu só ouvi, foi aquela voz do chamado lá no fundo. Ian, e eu, meu Deus do céu. Mas gente, eu acho que foi já, na verdade, é só agradecer mesmo mais uma vez, né, o comprometimento. Então, assim, esse horário, como já é de praxe das nossas aulas, vamos tentar reservar. Eu sei que às vezes aparece imprevisto, mas vamos ter principalmente aí esse compromisso também, porque a gente consegue praticar e consegue fazer de uma forma bem mais tranquila essas produções. Eu acredito que hoje a gente conseguiu fazer isso e 2 técnicas, lógico. Eu vou ficar tirando foto assim? Pode, isso é tendência. O interessante é, na verdade, você criar essa habilidade de fazer no teu dia a dia as 2 formas. E depois vocês também têm tempo para realizar isso aí, uma técnica completa e depois a outra também. Certo? Certo. Vamos tirar retrato desse povo, Ian? Peraí! Opa! Vamos nós! Agora, cadê a Zuleika? Cadê a Pamela? Apareçam, né? Pessoal, tudo em off, não aparecem, né? Liguem essas câmeras, meu povo. Apareçam, Zuleika, meu povo. Pamela, cuida. Peraí que eu tô botando o cílio. Oh, Eita, que a outra já tá se dedicando o cílio. não, é só um rimo, professor. Pamela, apareça. Não se esconda. Bora, Zuleika. Bora, Zuleika. Zuleika hoje não quis aparecer, a Zuleika. Cadê o baby, Zuleika? Sem foto hoje. Não, com foto. É só porque você possivelmente está bem caseira hoje. Bora, aparece. Eu tô com criança. Eu tô cuidando da criança também. Não dá para bater foto hoje. Como assim? É tudo ao mesmo tempo. É quarentena de... Vamos lá, sorrisão. Quem tá na foto, sorrisão. Quem não tá, deixa só o nome. Solta esses cabelos, Noêmia. Joga pro lado, joga pro lado. Então. Bora, sorrisão, cuida. Ai, meu Deus. Bora, Noêmia, que é foto, não é vídeo. Cuida. Sorriso. Show. Vou mandar lá, tá? Tchau, gente. Até a próxima. Tomara que vocês tenham gostado. Qualquer coisa no grupo. Manda foto no grupo, tá?